Beleza, eu vou ter a rotina de ler. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, um carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas e liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram a Eiras de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. É interessante isso aqui porque Uzá foi na boa intenção. Ele queria segurar a arca, né? Pra ela não cair. E mesmo assim, mas morreu na hora. É bem interessante que mostra que tem coisas que quando Deus fala pra não fazer, é pra não fazer de qualquer jeito. Não existe boa intenção no cristianismo. Existe o correto. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. É interessante isso, porque eu acho que quando é falado antes ali, mostra que eles levaram meio que a arca de qualquer jeito, né? E aí Davi entendeu que não é de qualquer jeito. As coisas de Deus nunca é de qualquer jeito. Então aí agora quando levavam a arca, eles faziam como era no Antigo Testamento, como falavam para fazer. Eles davam 6 passos e sacrificavam um boi e um novilho gordo. Então agora eles faziam da forma correta. Isso serve para nossa vida, né? Às vezes a gente vai fazer algumas coisas de qualquer jeito. Ah, não vou fazer desse jeitinho aqui que vai agradar a Deus. Não, vou fazer desse jeitinho aqui. E não é de qualquer jeito. É da maneira correta. Aconteceu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma cidade de Davi. Não, não, me enganei. Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Isso aqui é interessante que Davi, ele era homem como a gente. Ele não se voltava para Deus só pensando em algo como, é porque Deus merece e tal. Mas é legal a justificativa que ele dá para Mical. Ele fala, não, eu dancei sim para esse Senhor. E eu me humilhei sim. Eu me humilhei na frente de todos para o Senhor que me ungiu rei. Aquele que me escolheu quando ninguém me viu. Aquele que escolheu eu em lugar de seu pai e da família dele, dos seus filhos. Então Davi está falando, aquele que atrás me ajudou, aquele que fez tantas coisas. Então quando a gente pensar em que os outros vão olhar pra gente, que os outros vão falar alguma coisa que Deus mandou a gente fazer, ou que a gente vai se humilhar pro Senhor, a gente tem que pensar isso. Não, mas eu tô me humilhando para aquele que me ajudou, aquele que me resgatou, aquele que sempre esteve comigo, que me olhou para mim sempre.
E aí depois disso ele fala, e eu digo mais, eu me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos, mas eu seria honrado por essas escravas que você mencionou. Ou seja, o povo que você está falando que vai me humilhar, que riu de mim, eu ainda vou ser honrado por eles. Então é quando a gente passar por essa dificuldade, a gente lembra, Deus ajudou a gente, Deus resgatou a gente, Deus sempre esteve com a gente, igual Davi. E depois a gente lembra que eu posso estar até me humilhando, mas Deus vai fazer esse povo que está rindo de mim me honrar na minha vida. Deus vai me abençoar, Deus vai me recompensar. Então Davi, ele era alguém inteligente, ele é alguém sábio. Então quando a gente é assim, a gente não peca e a gente faz o que o Senhor mandou. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos, os inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faz o que tiveres faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E aquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não, não morando em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas. Como é que é? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas alguma vez. Por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem eu ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Legal, é Deus falando. Você quer me construir uma casa? Mas eu nunca tive. E alguma vez eu pedi, alguma vez eu falei para alguém construir um templo, alguma coisa? Agora, pois, diga a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde aquela época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, não, todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Esse aqui vai ser Salomão, né? Que é o próximo. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou ao tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família, para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste seu servo. E é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos, e quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular, para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo, de sua descendência e de sua descendência. Fazes conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: Estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua boa vontade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou o controle deles. E tirou do controle deles a terra. Meteg Amá.
Esse nome é meio complicado. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficaram dentro das suas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnificações militares no reino de arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, o rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com João mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou seus utensílios ao Senhor, como fizera com a prata, com o ouro tomados de todas as nações que haviam subjugado. Com a prata e com o ouro que tinham tomado. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. E ele estabeleceu guarnificações militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde iria. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Jeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimaleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peretitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Uma coisa que eu acho muito interessante em Davi esse povo, é que era uma época difícil, né? Então, tipo assim, Deus falou que ele foi um dos maiores reis honrados, e as pessoas, hoje em dia, elas romantizam muito isso. Mas Davi, por exemplo, ele tinha a mão cheia de sangue, ele era guerreiro, ele tirou muitas vidas. Tipo, eu sei que tem, por exemplo, quando os varões e as varoas falam, elas falam, né? Cadê minha Ruth, o homem? E a mulher, cadê o meu Davi? E tudo mais. Só que se você parar pra pensar, não, você não ia gostar dessas pessoas na época, se fosse hoje em dia, porque elas eram, por exemplo, Davi, ele era muito mais serião, né? Ele era igual aqueles caras romanos nos filmes, né? Brabão e tudo mais. Dá a entender que Davi era um pouco assim. Ele ia sorrir e tudo mais, mas, pô, ele ia pra guerra. Pô, os homens naquela época. Tipo assim, as crianças cresciam e essa época, crucificação, essas coisas eram meio que comuns, né, pra certos crimes. Então você imagina uma criança indo pegar alguma coisa e vendo pessoas, nossa, horrível assim, no meio do caminho. Então era uma época muito. É muito doido isso, né? Uma época muito difícil. Era uma época muito que os homens tinham que ser boladão mesmo. A mulher também boladona, porque você via só coisa ruim. Então, o ser humano, hoje em dia, nós vivemos em período de paz e, entre aspas, somos muito fracos. Em geral, todo mundo. Naquela época, até um bebê tinha que ser forte, porque só via desastre, né? Coisas assim. E mesmo assim eles eram felizes, lógico. Um povo de Deus e tudo mais, e tinham que sobreviver. Mas isso é muito interessante pensar nisso. É igual. Aí quando ele fala pra Davi: Ah, não construa. Não é essa hora não, né? Mas ele fala na frente que não é pra construir o templo. Quem vai construir é Salomão. Ele falou ali atrás, mas teve uma outra parada que ele fala que é: Suas mãos estão sujas de sangue. Então, não é assim. É porque Salomão ele não vai partir pra guerra. Salomão vai viver no palácio. Então, por isso ele vai ser. Ele vai ter mãos limpas e tudo mais. E aí vai construir o templo e tudo mais. É bem interessante essas coisas, eu acho bem. Como nós seres humanos, assim. Até pra época. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um servo de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. No caso, onde ele está, né? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu, sim, eu sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na terra do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhas e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete te passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Glória a Deus. Muito top, muito legal como Davi honrou. E esse Mefibosete é aquele que a serva derrubou, né? Quando era bebê. Depois ele ficou aleijado. Muito interessante a história. Muito legal o primeiro e segundo Samuel, que você reflete sobre muitas coisas. E é muito interessante. Eu gosto muito de ler livro, né? Fictício e tudo mais. Aí eu sempre parece aquele rei, aquelas pessoas assim, que em período de paz é o rei bondoso e tal. E é muito romantizado. E eu acho interessante como Davi, que era o melhor rei, ele tinha que tirar a vida de muitos, né? Tanto que Davi, a música lá, Saul matou milhares. E Davi, dezenas de milhares, um negócio assim, né? Então, milhares e milhares. Tipo, Davi matou muito mais. Então, é tipo assim, tirou a vida de pessoas. Então, mesmo que eram, assim, naquela época ainda, eram pessoas que sacrificavam crianças, eram pessoas que faziam coisas ruins demais. Mas mesmo assim, eram outros povos e eu não sei dizer como é que era. Mas lógico que adoravam outros deuses, demônios e tudo mais. Eu só não tô falando que Davi era ruim, né? Tô falando que hoje em dia a gente romantiza tantas coisas e a gente vive em tão período de paz que essas coisas a gente olha com os olhos tipo, caraca, mano, tirou a vida de alguém e tudo mais, naquela época. E é interessante como o contexto é outro, a coisa muda de figura. Eu acho bem interessante. É histórico, né? Histórico. Eu gosto de história, eu gosto dessas coisas. Aí você reflete sobre essas coisas. Mas se eu visse nessa época, eu fico pensando, como seria? Seria friozão? Teria que lidar com uma situação doida? É isso. Glória a Deus. Mais um dia lendo da Bíblia. Aleluia.